Fala assim, sofra isso, perca o que você poder ganhar ali, perca talvez R$20 para ganhar a paz, perca talvez R$30 para poder ganhar a amizade de volta. O mundo que nós vivemos é um mundo tão material que nós preferimos perder a amizade de um irmão de sangue, de um amigo de muitos anos no trabalho, esposa com marido, brigando, não, eu quero meus R$50, o que é meu é meu. Irmãos, quantos casamentos já foram à ruína por causa de R$50? Quantos casamentos? Não, você pediu 50, não foi 100, aqui não é 50, é meu. Quantos casamentos, irmão? Eu não estou incentivando a mulher a destruir o dinheiro do marido, não estou incentivando esse tipo de coisa. Mas, irmãos, nós conseguimos reter coisas tão pequenas quando Deus nos perdoou de ofensas tão gigantescas. Quantos irmãos que estão tomando santa ceia em pecado, porque ele não perdoa, mas toma a santa ceia. E quantos irmãos não estão tomando a santa ceia, ele todo mês, quando a santa ceia chega o momento da santa ceia, ele lembra daquela ofensa, sabe que tem que perdoar, ele não toma ceia para não ter que perdoar. Não vou perdoar. Eu não tomo a ceia, mas eu não perdoo. Já que eu não perdoei, eu não tomo a ceia. E Jesus disse, quem não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, ali simbolicamente falando do corpo de Cristo, ele fala assim, não tem parte comigo e não tem a vida eterna. O nosso orgulho, ele é demonstrado nesses momentos. Quando eu não perdoo o Jean como irmão em Cristo, é porque eu acho que o nível dele foi muito baixo. Eu jamais faria o que o Jean fez. Sem eu perceber, isso pode ser um pouco de soberba do meu coração. Eu nunca fiz assim com o Jean. Eu posso entender que eu sou uma pessoa que nunca vou errar. Quando acontece entre casal, o marido fala, não, eu já fiz, o marido costuma fazer aquela lista, não, eu já fiz isso, mas isso eu nunca fiz. Eu disse que estava pregando na sede e uma pessoa perguntou para o pregador assim, qual que você acha que é mais importante? A leitura da palavra de Deus ou a oração? E aquele pregador voltou a pergunta para a pessoa e falou o seguinte, qual que é mais importante para um pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? Ele fez uma pergunta que assim, às vezes a gente faz aquela pergunta, qual que você acha que é mais grave ou menos grave? Deixar de ler a Bíblia ou deixar de orar? Aí o pregador, qual que é o menos grave? Perder a asa direita ou perder a asa esquerda? E nessa lista nossa do que é mais grave e menos grave, o marido fala, ela fez isso, e ela vai ter que pagar por isso, porque eu já fiz isso, aí às vezes a mulher fez isso, que é uma coisa, e aí ele faz a lição da mente dele, não, eu já traí ela, entendeu? Já dei murro na boca dela assim, entendeu? Eu já quebrei a boca, já quebrei 2 dentes da boca dela, entendeu? Às vezes ele recomenda como da pessoa do serviço, não, sim. Entendeu? Sim, ela me encheu a paciência, entendeu? Uma vez eu quebrei o dente dela, tive que fazer até uma cirurgia, porque um pedaço avançou para dentro aqui, entendeu? Hoje o olho direito dela, ela tem uma deficiência por causa de um murro que eu dei, entendeu? Assim, já fiz, faz aquela lista, já fiz isso, mas isso que ela fez eu nunca fiz. É mais ou menos assim que nós somos, irmão. Não, eu sou assim, eu faço isso, mas se o meu marido fez, não, isso eu me engulo. Irmã, perdoa, é um casamento de 32 anos, não, é 32 anos completando. E Jesus Cristo, irmãos, Ele está há anos e anos perdoando as nossas falhas. E sempre quando a gente dá o joelho para orar, a gente já começa a oração assim, Senhor, perdoa. A gente já começa assim, né? Meu Deus, perdoa. A gente já começa a oração mais ou menos dessa forma. Perdoa, a gente já começa assim.
diz em Tiago capítulo 2, a Bíblia diz o seguinte: o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. E nós, assim, temos uma dificuldade muito grande de entender que a esposa ou o esposo que nós casamos é alguém falho. Toda moça, enquanto é solteira, não é Mariana, não, esqueci o nome. Maiara. A Maiara, pelo jeito, é uma das mais novinhas casadas aqui. Quanto você tem de casada, Maiara? 4 anos? É o Leonardo, acho que é um dos mais novinhos aqui. Eu acho que deve ser o irmão Leonardo mesmo. Mas adivinha, que o Leonardo já casou com a barba branca já, né? Eu queria pegar alguém que fosse assim de uma idade igual a da Maiara, uma idade mais nova. Mas a moça, quando ela pretende se casar, ela pinta no seu coração o seu príncipe encantado. 2 anos. E sobreviveu? 2 anos? Como? O Rodrigo deve estar vendo aqueles tutorial de luta de boxe no YouTube para sobreviver. Então, você acha que a Raíssa não ficava, gente, quando eu casar, quero um marido assim, quero um marido assado? A mulher chega naquele momento que vai levar ela poder passear, né? Então, com isso agora há pouco para o Cristiano, que a mulher assim, você vai no shopping de serviço, mas você não me leva no shopping. Então, as mulheres sonham com os seus passeios, as mulheres sonham em ter um marido, voltando ao assunto do começo, que não vai tratar ela como o pai dela tratava a mãe dela. Ela sonha com um marido, entre aspas, perfeito. E que marido que sonha de casar com a pior mulher do bairro? A mulher está caçando assim, não, eu quero a pior do bairro. Eu quero a mais fofoqueira, né? Eu quero a mais fofoqueira. Ela tem que ser fofoqueira, ela tem que ser despenteada. E ele começa a caçar no bairro. Ela tem que pesar uns 195 quilos. Que marido, irmãos, que escolhe a pior do bairro. É assim que funciona. Todo homem espera aquela mulher fantástica, toda mulher espera aquele fantástico. E quando a gente se casa, ele descobre que não existe. Que não existe essa mulher fantástica e esse homem fantástico. Existe uma mulher falha e um homem falho. E aí o casamento é o que, irmãos? Os especialistas dizem que costuma ter um período de 10 anos de adaptação. A Bíblia diz que Paulo, sabendo que o Sinédrio era em parte de fariseus e saduceu, lançou a frase: eu sou julgado, eu sei que a ressurreição dos mortos. Aí Paulo saiu e chegou brigando, ó. Eu só lancei a frase. E eu já saí de lado já. Tem gente que antes de se adaptar, antes dos 10 anos, já se separa. Nem conseguiu se adaptar, já se separou. Se separa e arruma uma outra pessoa. Eu estava conversando antes de ontem, estava conversando com uma amiga minha, que eu conheço ela no Evangelho já desde 1993. E o marido dela se separou dela. Por que você se casou com fulano? Pastor, ele está no 3º casamento, ele largou de mim. Não terminou de largar de mim, estava com outra. Não terminou de largar de outra, estava com outra. Está no 3º casamento. Em menos de 15 anos, a pessoa já está no 3º casamento. Não conseguiu ter tempo de adaptação do primeiro. Já partiu pelo segundo. E depois para o terceiro.
E se a pessoa não conseguir ter a paciência para se adaptar, com o quê? Com a comida? É com a comida? É com o temperamento. É com a personalidade. Você viu quando eu falei que é 10 anos para se adaptar? Um dia eu... Nossa, está faltando 10 anos. Nossa. A Raíssa não vai digo. Falta 8. A gente sério, o que aconteceu? Tem 14 anos adaptou ainda. Agora, irmãos, olha bem. Para você se adaptar, são 10 anos. Só que a gente não conseguiu fazer o caminho certo no período de adaptação. A gente não conseguiu conversar, não conseguiu liberar perdão, não conseguimos conhecer o lado bom da pessoa. Porque sempre quando a pessoa mostra alguma coisa ruim, a gente se prende na coisa ruim e não liberamos perdão. E você não consegue ver nada de bom na pessoa. Esse fariseu não conseguiu ver nada de bom na mulher. Ele estava tão preocupado em ver que ela era uma pecadora, ele falou assim: olha, se esse Jesus fosse profeta, ele saberia que essa mulher é uma prostituta, que tem uma prostituta beijando o pé dele ali. Ele frisou que era uma prostituta, não frisou que era uma prostituta que estava lavando os pés de Jesus, enxugando os pés de Jesus e beijando os pés de Jesus. Às vezes o seu esposo é grosso, não é bom, não é bonito e nem agradável a Deus. Mas seu esposo é grosso e ele é um pecador por ser grosso. Mas ele é um marido fiel, trabalhador, que pode melhorar a sua grosseria, pode e deve melhorar. Mas esse seu marido tem 10 qualidades e 2 defeitos que são terríveis, mas tem tanta qualidade que cobriria esses defeitos com facilidade. E a sua esposa é a mesma coisa. Se a sua esposa queima o arroz, ou como pregou o pastor René aquele dia, né? Que não tem esse casamento tranquilo, que eu chego em casa, quer deitar um pouquinho no sofá só para esfriar a cabeça, ficar o dia inteiro o chefe falando na cabeça, e a mulher chega: não, mas você chegou para casa e você não trouxe alface, e você não trouxe isso? Não, ela está te levantando aí? Não dá. Eu falei assim. Aí ele falou assim: tá bom, meu amor, deixa que eu vou lá. Aí eu venho falar assim: sabe que me ama primeiros dias? É mais ou menos assim. Então a mulher costuma ter os seus defeitos, o marido também, mas a gente tem um coração que não consegue ver qualidades. Nós temos um coração que tem dificuldade de perdoar. Nós costumamos ter 2 tipos de coração errado. O primeiro, que não consegue ver qualidades, e o segundo, que não consegue produzir qualidade. Nós só produzimos defeito. Você está aqui, por exemplo, ouvindo um estudo como esse. Você pode estar pensando: poxa, eu posso mandar minha esposa para o inferno com a minha atitude. No começo do estudo, a palavra de Deus diz em Mateus 13:41 que quem faz outro pecar, a pessoa vai para o inferno e vai para o inferno também fazendo pecado. Eu estou indo para o inferno, causando as mágoas que eu causo na minha esposa, e eu estou fazendo ela ir para o inferno também. Se você não se preocupa com a sua salvação, pelo menos, se preocupa com a dela. Se não se preocupa com a dela, se preocupa com a sua. Né? Tem que se preocupar pelo menos com as duas, com a sua e com a dela. E eu queria falar sobre o que é o perdão. Acho que agora tem só 15 minutos para poder falar sobre o que é o perdão. O amor, gente. A gente vai para um monte, né, orar, né? Meu Deus, me dá o dom do amor! Me dá o dom do amor! O amor é um dom ou um mandamento? Mandamento. Hã? Mandamento. O perdão é um dom ou um mandamento? Mandamento. O perdão é um sentimento, uma emoção ou uma decisão, uma escolha? Às vezes, não, eu não senti de perdoar aquele irmão.
eu sou pastor há 23 anos. Vocês não sabem cada coisa que eu já ouvi. Não, pastor, eu quero perdoar minha esposa, mas eu não estou sentindo de Deus. Não adianta, eu não estou sentindo de Deus de perdoar minha esposa. Eu vou perdoar minha esposa, mas está agora para falar, não estou sentindo de Deus. Eu não sinto, pastor, que a hora de perdoar minha esposa. A minha esposa vai ter que sofrer mais um pouquinho pelo que ela fez comigo. Entendeu? Ela me humilhou na frente dos meus amigos. Você acha, pastor? Ela pôs a mão na cintura e falou, chegou no meio dos meus amigos, então vem aqui, vai. E aí, irmão, você não consegue perdoar isso? Não, pastor. Pastor, não, faz só 3 anos, pastor, mais um pouquinho, e ela aprende a lidar na frente dos meus amigos. Então, muitas vezes você vai ouvir um irmão dizendo, eu não estou sentindo de perdoar a minha esposa. Eu sinto que ainda não é hora de perdoar o meu pai. Eu sinto que não é hora de eu perdoar a minha mãe. Ou de eu perdoar. Gente, tem pessoas que vieram para a igreja. Vamos pegar de novo o Rodinei. Mas não vale ninguém dar risada a ponto de perder a atenção, tá bom? Ria, mas presta atenção. Mas o que eu vou dizer é sério. Antes do Rodinei casar com a Ana Cristina, ele teve uma filha que é a Camila. Todo mundo conhece a Camila. Aí vamos dizer que o Rodinei sofreu uma decepção no primeiro casamento antes de ele se converter. Aí teve a Camila de se converter. E ele veio para a igreja, conheceu a Cristina, está com a Cristina hoje. Mas quando ele tem que ver a Camila, só de pensar que ele vai ter que ver a mãe da Camila, não vou lá buscar ela, não vou lá buscar ela, não vou, entendeu? Eu vou pedir pro Azaf lá buscar ela. Eu pedi pro meu sogro, mãe, você pode pegar a Camila para mim? Eu não quero ver a cara daquela mulher. Você não ouve crente dizendo assim? Não. Deixa o irmão lá e deixa eu aqui. Líderes de grupo, círculo de oração com suas lideradas. Não, enquanto aquela irmã estiver regendo o louvor, eu não vou. Enquanto aquele irmão for líder do grupo de homens, eu não vou. Enquanto aquele irmão for músico, eu não vou. Entendeu? Mas irmã, você saiu do coral por quê? Não. Enquanto aquele irmão estiver na frente do coral, eu não vou. Não. Enquanto aquela irmã que dá a saudação quando o ministério de louvor vai levar estiver lá, eu não entro. Mas irmão, você tem talento? Não. Mas ela é aqui, mano. Não quero saber daquela irmã. Gente, para que céu a gente vai acabar indo? Tem um versículo que os pentecostais de 20 anos atrás fizeram só uma parte. Hoje não fiz uma nenhuma. Hebreus 12:14, a Bíblia diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Sem santificação e sem paz com todos, ninguém verá Deus. Irmãos, nunca teve um número tão grande de pessoas mudando de igreja, de bairro, de cidade, por não conseguir congregar no mesmo lugar quanto a isso. Nunca teve tanto disso, irmão. A pessoa mora no Campina Grande, ele vai congregar lá em Jacarepaguá, para não sair do ministério, mas não ficar perto da pessoa. Irmãos, pastores, estou falando de pastores, não de lobo, estou falando de pastores. Pastores que não conseguem fazer um trabalho junto. Pastores que não conseguem estar no mesmo lugar, falando de pastores, vocês no mesmo lugar junto. Obreiros, olha irmãos, vamos ter uma cruzada, vamos ter um trabalho evangelístico lá, vamos precisar de 15 irmãos. Quem pode? Aí o Edinho levanta a mão, o Jean levanta a mão, o Luiz levanta a mão, o pastor Cláudio levanta a mão, o Diácono Zogo levanta a mão, o Leonardo levanta a mão, o Evangelista levanta a mão, o Hélio levanta a mão, aí o Rodrigo levanta a mão. Levanta a mão. O pastor René ia levantar a mão, o Rodrigo ia falar, não, se esse irmão vai parar, não vou. Irmãos, ninguém me perguntou, mas deixa eu ver a lista aí dos convidados por enquanto dos casais. Vai estar o Rodrigo, vou falar o nome do marido, vai ter o casal, vai estar o Rodrigo, o Hélio, o Jean vai estar. Não, tá bom, só para saber, continua a lista aí, pastor. O André, Ademir, Ricardo, Christian,
Israel? Quantas pessoas que já vêm com o coração trancado por saber que a pessoa vai estar lá? Quantas pessoas que a ex-namorada vem para a igreja e a mulher sabe que é uma ex-namorada? Vamos aproveitar a Jaqueline, que a gente tem os eles de exemplo aí, da maneira como deveria. Então, a Jaqueline está com o Jean e uma ex-namorada do Jean seria Jesus. Daí o João Paulo chega na simplicidade, chega para a Jaqueline, o Jean, dona Jaqueline: Jean, você viu que esse é Jesus? Quem reconciliou com Jesus? Quem? A Marcela. A Marcela? A Marcela. Nossa, Jean, eu fui lá, abracei ela, que é na igreja, saiu da prostituição, ela precisava só de uma igreja, e conseguiu. Nossa, olha, rapaz, fiquei contente e tal. Estava ela e a mãe dela. E o senhor Manuel estava também? Estava. Nossa, e a Marcinha? Estava? Não, a Marcinha não veio. E fez aquela lista, que era as irmãs da Marcela. Aí a Jaque falou assim: quem que é essa Marcela, Jean? É uma ex-namorada minha, que a gente ficou assim 5 anos namorado. A gente não levou, mas daí não deu certo não, entendeu? A gente mantém uma amizade, né? E quem que é a Marcinha? É a irmã dela. Quem que é a Mariela? Irmã dela. E quem que é a dona Antônia? É a mãe dela. Quem que é o seu Manuel? É o pai dela. Você vai ser a intimidade toda? Tá bom. Tá bom. Não tinha que me apresentar ela. Eu vou conhecer ela sozinho. Acabou o casamento. Só de pensar que uma ex-namorada dele nem conheceu a mulher. A gente consegue ter mágoa de alguém, se chatear com alguém, não se dar bem com alguém, sem conhecer esse alguém. É fantástico. É fantástico. E, irmãos, o perdão não é um sentimento. O perdão não é um sentimento. O perdão é uma decisão e uma escolha. Você vai ter que escolher o que você faz com o seu coração. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Você tem que escolher o que você faz, se você dá o seu coração para o diabo, ou se você decide deixar ele para Deus dirigir. Nós não costumamos cantar, ou cantávamos, né? Eu tenho um barco que navega sobre o mar, e Jesus Cristo é. Quem que guia esse barco? Quem que está sentado no trono do nosso coração? Quem que nos guia nas decisões espirituais? Deve ser Deus. E nas decisões carnais, quem que nos guia? Eu não acredito que Deus nos guiaria para uma decisão carnal. Quantas vezes as pessoas conseguem guardar mágoas de coisinhas tão pequenas? Tão pequenas. As irmãs escolheram a roupa para o ciclo de oração louvável. Vai ser preto e amarelo, preto e branco. E uma irmã levantou a mão: por que a gente não poderia fazer estampado, florido? Olha, igual a saia que a irmã está ali, ó, faz preto que vai ficar tão bonito. Não, a irmã já escolheu o amarelo mesmo. Só porque não ficou a cor que a irmã queria, a irmã nunca mais participou do círculo de oração. A Bíblia diz em 2 Reis, 2 Samuel capítulo 17, quero ler com os irmãos. 2 Samuel capítulo 17. Versículo de número 23, diz assim: vendo, pois, Aitofel, que era o conselheiro de Absalão, vendo, pois, Aitofel, que não tinha seguido o conselho que ele dera, preparou o seu jumento, levantou-se e foi para a sua casa e para a sua cidade, e pôs em ordem a sua casa, e se enforcou e morreu. A Bíblia diz que quando Absalão estava perseguindo Davi fugiu.
E Uzai iria seguir a Davi também. Davi diz: não me siga, fique com Absalão e seja o conselheiro dele, para você confundir ou transtornar os conselhos de Aitofel, que é o conselheiro dele. A Bíblia diz que Davi deu esse conselho para Uzai. Aí então, a Bíblia diz que Absalão sentou no trono e falou para Aitofel: e aí, o que você vai poder fazer agora? É aquela pessoa que é líder e não sabe fazer nada, né, irmão? A vida inteira quis ser líder. E depois que ele chegou na liderança, e agora o que eu faço? Não está cheio de gente assim na igreja? Não, eu quero ser pastor, igual o Adonias, filho de Davi. Eu reinarei. Não, eu quero estar na frente de louvor. Não, eu quero estar na frente de círculo de oração. Aí depois que chegou, passou por cima de quem tivesse que passar. Aí depois que chegou, e agora o que eu faço? A Bíblia diz, você vai ver na sua Bíblia, 2 Samuel 17, a Bíblia diz que Absalão subiu no trono. Falou assim: e agora o que eu faço? Está assim na sua Bíblia. E eu falei: agora? Aí ele falou assim: vai lá, deita com as mulheres do seu pai, para ver que não vai, com as concubinas do seu pai, para ver que não vai ter mais aliança entre você e seu pai. Foi lá, armou uma tenda no topo do palácio, lá, vista todo o povo de Israel, como Deus profetizou que seria na boca de Natã, em 2 Samuel 12. Estava tendo relação com as mulheres do pai dele. Aí chegou, se lavou, sentou: e agora o que eu faço? Era assim, desse jeito. Olha o líder: e agora o que eu faço? Aí então, o profeta falou: se eu não me engano, ele disse: me prepara 12 mil homens. 12 mil homens. Fala assim: e eu vou atrás do seu pai. Eu vou atrás do seu pai para não poder matar ele ainda essa noite. Ele vai estar cansado. Ele vai estar cansado. Ele falou: deixa-me escolher, 2 Samuel 12, 1. Deixa-me escolher 12 mil homens. 12 mil homens. Assim está fácil, né? Para poder matar um homem com algumas pessoas. Deixa eu. 12 mil homens. E eu mato seu pai. Vou matar só o seu pai e está todo o povo de volta para você. Conselho bom isso aí. Bom. E você, Uzai, o que você diz? Eu não vou dizer. O conselho de Aitofel dessa vez não é bom. O seu pai é um homem de guerra. Ele não vai dormir junto com o povo no acampamento. Ele vai estar separado. Os homens que estão com o seu pai, Absalão, são homens de guerra que estão como uma ursa quando é roubado o seu filhote. E eles são homens valentes. E todo Israel sabe que o seu pai é poderoso em batalha. Se eles forem agora à noite, já vão estar preparados para poder esperar os homens que vão com Aitofel. Vai ter uma ruína muito grande, vão matar vários homens, vai derreter o restante do coração do povo de Israel, entendeu? E aí você vai acabar perdendo o seu prestígio e credibilidade. Faz o seguinte: espera mais um pouco, reúne todo o povo de Israel como a areia do mar e vai para cima do seu pai, não ter como escapar. Aí Uzai falou isso quando dá tempo dele mandar conselho para Davi, diz: fuja para tal lugar, que eles vão te pegar em tal lugar, entendeu? Então a Bíblia diz que era da parte de Deus. Absalão falou: olha, melhor é o conselho de Uzai. Como seria o conselho de Uzai? A Bíblia diz que Aitofel foi para casa se matar. Se matar. Nós vemos aqui, 2 Samuel 17, 23. Só porque não seguiram o conselho dele. Gente, a esposa está em casa. Ela fala para o marido: bem, por que a gente não faz assim? Bem, melhor não. Aí chega a mãe do marido fazer uma visita para a família. Meu filho, por que você não faz assim? Só que daí ele fala assim: ele não disse, acho que a minha esposa estava certa, até minha mãe falou. Então ele está pensando em agradar a esposa. Já que a minha esposa quer, minha mãe está sancionando, acho que não vou brigar com duas, não vou fazer do jeito que elas pediram. Só que ele não falou isso, ele pensou